Irene de Moraes, eu sou coordenadora pedagógica aqui do Núcleo Regional de Apucarana. E é com grande prazer que nós estamos hoje presentes nesse dia de estudo e planejamento, e nós estamos com um convidado muito especial, porque nós queremos contribuir com vocês neste momento. Então, hoje, nós queremos receber com muito carinho, e já agradecendo a participação, do nosso querido professor e diretor, Claudemir Francisco Rodrigues, mais conhecido como Professor Miro. Professor Miro, ele é formado em matemática, com ênfase em informática, letras e inglês, e também formado em pedagogia, é pós-graduado em Libras e gestão escolar de educação especial. Professor Miro é diretor, atualmente, do Colégio Estadual Tomé de Souza, de Novo Itacolomi. Desde já nós agradecemos, professor Miro, pela sua disponibilidade, né, em estar conversando com toda a nossa rede, aqui do Núcleo Regional de Apucarana. Então, desde já, Miro, a gente agradece a sua participação, tá? A sua disponibilidade nesse trabalho, que nós sabemos que é muito importante nesse momento, mas também é muito importante para a educação das nossas crianças e dos nossos jovens. E o professor Miro, hoje, ele vai conversar um pouquinho com nós, até o título, né, da conversa chama-se Diálogos sobre a prova do SAEB. Então, o nome já diz, é um diálogo, uma conversa que ele vai fazer conosco, né, para que possa contribuir com o nosso crescimento. Bem-vindo, professor Miro, a palavra é sua. Obrigado, Val. Nossa Valdirene já foi madrinha aqui da nossa escola também. É um prazer enorme receber esse convite para poder a gente falar para os nossos professores da rede aqui. Então, é igual o título já fala, né? Um diálogo sobre a prova SAEB, não é palestra, não é inventar a roda, mas também não é vender gelo para esquimó, nem areia no deserto. Mas é uma informação muito relevante que eu acredito que 90% dos nossos professores, de repente, vão aproveitar e, de repente, não ouviram ainda falar nesse termo que a gente vai colocar aqui hoje. Então, eu digo que é um assunto bem interessante, bem importante e que vai favorecer muito as próximas aulas daqui até a prova do SAEB, e não só para a prova do SAEB, como para a nossa prova, grande prova, né, que é o Enem, que tem todo ano. Então, eu acredito que as informações que aqui nós vamos discutir por alguns minutos, os professores vão gostar. Eu já falei em algumas escolas, então alguns professores que já, de repente, vai ver o material e falar, é repetido, mas vai reviver, vai rever novamente e ver que realmente é muito importante para a hora da aplicação, para a hora do ensino lá dentro da sala de aula, e vai poder passar para os alunos, tão importante quanto vai ser aqui no nosso diálogo. Daí agradeço muito, muito mesmo o carinho do núcleo por esse convite, tá? Foi agora, essa semana, que a gente recebeu o convite, por isso daí não deu para mudar ainda. Então, durante a apresentação do PowerPoint, vocês vão ver alguns títulos que ainda relata como Prova Brasil, mas nesse momento a gente sabe que mudou e é a prova SAEB que a gente vai estar trabalhando. Eu vou estar sempre falando do Enem e prova SAEB, que utiliza mais ou menos o mesmo sistema, e eu vou explicar já por quê. Então, vou começar falando como? Vou falar da importância do quê? Nós já trabalhamos muito exaustivamente os descritores. Para ter ideia, nós já temos professores aqui na escola que chegaram aqui agora, professores de matemática, que enquanto aluno já trabalharam os descritores. Então, o descritor não se esgotou ainda tudo sobre os descritores, a gente sabe que nunca se esgota, mas a gente já trabalhou bastante. Normalmente, a gente já sabe o que é um descritor. A gente pode ter dificuldade para alocar ele. Ele em qual nível? Né? Esse descritor está em qual nível? Está no nível 1, 2, 5? Mas a gente sabe o que é esse descritor, que é o conteúdo em si que a gente está trabalhando. Mas uma palavrinha que vai aparecer aqui, que eu digo que vai ser diferente para quase todos, não é uma palavra que eu inventei, é uma palavra do próprio sistema da prova mesmo, SAEB e Enem, assim como outras provas de avaliação de longa escala, tá? Qual que é essa palavra? Os distratores. Então, podem gravar bem essa palavrinha. Eu pesquisei no YouTube
para ver se tinha algum vídeo falando dos distratores. Encontrei um meio vídeo, assim, deve ter uns 40, 50 segundos, o vídeo falando dos distratores. Então, não tem vídeos falando dos distratores. E eu julgo que ele acaba sendo mais importante do que os próprios descritores. Porque os descritores, a gente já ensina na sala de aula. O que faz a diferença é encontrar como esse descritor está ali na prova, como que eles pegaram esse descritor e formularam uma questão em cima desse descritor. Mas o conteúdo a gente já dá dentro da sala de aula. Porém, a gente não trabalha os distratores, que qualquer um que pegar vai achar que de repente seja uma pegadinha. Ah, não, é uma pegadinha, mas eu vou mostrar aqui na prática que não é pegadinha. O distrator, o que é o distrator? O distrator, já eu coloco um exemplo prático aqui na tela para vocês conseguirem ver. O distrator é uma resposta que está na construção da resposta certa, mas não é a resposta certa. E isso acontece muito com nossos alunos. Eles pegam a prova, vão fazer a prova, começam os cálculos ou análise do português, encontram uma determinada resposta, anota a resposta e sai lá fora falando, professor, nós vamos tirar 10 nessa prova, porque eu marquei todas as respostas, ou quase todas, com certeza. Aí vem a nota, não foi tão bem assim. Mas o que será que aconteceu? É porque ele encontrou um descritor, que é uma resposta que está no caminho da resposta certa, mas ainda não é a resposta certa. Eu vou dar um exemplo aqui, que é bem fácil de todo mundo enxergar. Vou pegar a matemática, que eu acho que fica... Eu tenho exemplos aqui, eu vou dar exemplos de português e matemática, que português é mais difícil de conseguir enxergar, mas eu vou dar exemplos de português e matemática. Para começar aqui, eu vou pegar um exemplo de matemática. Por exemplo, quando você tem que calcular o volume de um lugar, de um ambiente, o volume dessa sala, por exemplo, na sala que vocês aí vão estar, você tem que calcular a área da base vezes a altura. Lá na prova do SAEB, sempre vai ter 2 questões para cada item. Item, vamos colocar assim, vamos supor que seja o conteúdo. Vamos supor que esteja trabalhando equações. Então, esse vai ser o item. Então, vai ter 2 questões sobre equações. Então, sempre vai ter pelo menos 2. Pode ter 4, pode ter 6. Por isso que a prova tem um número mínimo de alunos. Porque se não tiver um número mínimo de alunos para fazer essa comparação, não consegue fazer a análise depois do resultado. Então, toda a questão que tiver, então, se não tiver um número mínimo de alunos, porque um outro detalhe, e para esse item vai ter 2 questões. Essas 2 questões não vão cair para o mesmo aluno. Às vezes, sobre o tema ou item equação, pode cair uma questão para mim, outra questão para outro aluno. E essas questões já foram aplicadas em algum lugar do mundo, em alguma escola, essas questões. Quando eles aplicaram essa questão em algum lugar do mundo ou em alguma escola, sem saber para onde ia, depois de aplicar essa questão, ela vai para um banco de questões. E aí, nesse banco de questões é vendido, ou para o Enem, ou para o SAEB. Por exemplo, então, o que acontece? Quando eles aplicaram essa questão em algum lugar, os alunos, vou colocar na ordem que fica mais fácil. Vamos supor que a resposta certa seja A. Beleza, os alunos marcaram, uma quantidade de alunos marcaram A. Uma certa quantidade de alunos, a segunda questão, a primeira questão que os alunos erraram, mas que mais alunos marcaram, foi a B. Vou colocar nessa ordem que fica mais fácil. Então, o que acontece? A B é a questão que mais os alunos que erraram, marcaram. Depois a C foi a segunda, depois a D. Vamos supor que seja uma prova de A, B, C, D. Então, o que acontece? A A já é a resposta certa, seja um aluno que marcou, ou seja muitos. O que vai diferenciar se foi um ou se foi muitos, o que vai diferenciar na hora na hora de ir para o banco de questões, essa ela vai ser considerada fácil ou difícil. Poucos alunos marcaram, poucos alunos acertaram. Essa vai para o banco de questões do nível difícil. Muitos alunos acertaram, vai para o banco de questões de nível fácil. Agora, os alunos que erraram a questão, como que vai ser a análise? A maioria maçante marcou a B. Beleza. Então, significa que a B vai ser a segunda mais pontuada, depois da certa. Ah, professor, mas como assim vai ser mais pontuada? Isso, colegas. Todas as alternativas da prova do Enem e do SAEB são pontuadas. E isso, de repente, eu acredito que já é uma das informações que a grande maioria, às vezes, não sabe. De nós, professores, e dos alunos. Também não sabe disso, porque não é divulgado isso, né? Todas as alternativas são pontuadas. Da mais errada até a certa. Então, professor, vou continuar. Então, a primeira questão
que mais os alunos marcaram, mesmo sendo errada, vai ser a mais pontuada. Depois vem a segunda mais pontuada e a terceira mais pontuada. Então, o que consiste? Então, o que nós temos que ensinar para os nossos alunos? Também pensando nisso. Que quando ele errar, a gente tem que torcer para quê? Torcer, ou ensinar, ou treinar, para que ele marque a segunda mais pontuada. Porque o que acontece? E aí, professor, então como que isso vai ser lá na hora da prática da prova? Vamos supor que para o item, para o item vai ter duas questões, uma fácil e uma difícil, que pode, no Enem, vai comparar ele com ele mesmo, então na prova do Enem, que vocês vão explicar para os seus alunos, vai ter duas questões do mesmo item. Então vai estar comparando ele com ele mesmo, a difícil e a fácil. Na prova do SAEB, vai estar comparando ele com outros alunos da escola, porque essa prova do SAEB avalia a escola. Então, vai cair uma difícil para um aluno e uma fácil para outro aluno. Aí fica aquela nossa torcida, né? Tomara que a difícil caia para um aluno bom e a fácil caia para um aluno que, de repente, não esteja no nível adequado ainda. Então, o que acontece? Se o aluno errar, acertar a difícil e errar a fácil dentro da sua sala de aula, o sistema vai entender que os seus alunos não dominam aquele conteúdo. Porque pelo cronograma da disciplina, é meio que impossível que ele acerte uma questão difícil e erre uma questão fácil, sabendo o conteúdo. Então, o sistema vai o quê? Vai meio que descontar a nota. Não vai descontar. Ele não vai pontuar máximo a questão difícil que ele acertou, já que ele errou a fácil do mesmo item. Então, o que acontece? Nós temos que ensinar nossos alunos a passar um pente fino pela prova. E aí eu tenho alguns macetes. Então, para falar para vocês também, eu fiz o Enem 10 anos consecutivos, assim, sabe? Seguido. Até de fazer a prova, fazer a inscrição bonitinho, ir lá como aluno, até ir fazer a inscrição na faculdade. Então, depois, pegar minha nota e ir lá fazer a inscrição na faculdade para ver até como que eles recebem nossos alunos. Para vocês terem ideia, eu fui fazer a matrícula, e aí foi num ano que teve uma prorrogação do ano, que daí o ano terminou em janeiro, foi o ano da greve, não sei se vocês lembram, e aí chegou na faculdade, a faculdade não aceitou o certificado que eu tinha levado de um aluno apresentando. E aí nós conseguimos entrar com recurso em Curitiba, e depois de um mês veio falando que ele tinha direito à vaga. Então eu quis participar de todo o processo mesmo. E eu levo uma folha, aquela folha do participante, e nessa folha eu vou anotando. Depois de uma hora, quantos alunos saíram da prova? Depois de uma hora, quantos alunos saíram para beber água? Depois de uma hora, quantas questões foram resolvidas? Depois de quanto tempo, tantos alunos terminaram? E fazendo a compilação desses 10 anos, a gente consegue chegar em alguns resultados que a gente consegue passar para os alunos. Então, é diferente você pegar um cursinho, de repente, do YouTube, que a pessoa fala da prova do Enem, mas de fora da prova. Agora, outra questão é lá dentro, sofrendo todo aquele nervosismo, toda a pressão da prova, e você conseguir tirar esses dados. Então, o que eu estou falando para vocês aqui é isso que eu falei no começo, não é vender gelo para esquimó, nem areia no deserto. E também não é inventar roda, mas são informações muito relevantes que vocês vão conseguir passar para um aluno de vocês com propriedade e com assim, porque aqui a gente vai gerar dúvida hoje. Nas próximas semanas, eu penso que seria uma prática, um exercício da gente agora ir para a prova para tentar ver. No final, de repente, eu vou deixar essa sugestão ali. Mas voltando a falar da prova. Então, por exemplo... Miro, é de alguém, você fala como a experiência de alguém que esteve por dentro do processo. Isso, né? por dentro do processo mesmo. Viveu realmente esse processo. É um estudo, né? É um experimento mesmo, né? De tudo que pode estar acontecendo ali, tanto na parte de realização, né? Disso que você acabou de dizer, desses itens que existem dentro da prova, como também a parte emocional, né? dos estudantes. Bem isso, porque eu ficava, Val, com o mesmo nervosismo que os alunos na hora de fazer a prova, porque se eu iria bem, porque daí a cada prova eu ia aplicar uma técnica diferente. Peraí, eu vou começar por matemática, não, eu vou começar pela redação, eu vou começar... E aí eu queria saber depois qual foi o resultado disso. E aí, depois de 10 anos, eu consegui compilar esses dados e tentar chegar num padrão, no modelo padrão, assim, que seria o mais ideal de fazer a prova. E eu vou passar para vocês aqui, e aí eu penso que vocês podem passar isso para os alunos de vocês com toda certeza. Se vocês passarem para os alunos de vocês e eles conseguirem aplicar,
eles vão ir um pouco melhor na prova. Para vocês terem ideia, tem um aluno nosso aqui não era nem aluno mais da escola, ele era ex-aluno, muito bom em todas as disciplinas, mas era mal em redação. E aí ele veio aqui mais ou menos uns 15 dias na hora do almoço, mais ou menos uns 20 minutos. Ele fazia uma meia redação e vinha, trazia. Fazia uma meia redação, agora para os professores de português, até ali na plataforma da Redação Paraná, seria interessante colocar isso aqui. Então, primeiro a gente trabalhou só a introdução, depois a gente trabalhou só desenvolvimento, depois a gente trabalhou só o desfecho, que é o início, meio e fim, né, da redação, e aí depois ele juntou e começou a me trazer redações e falava, como que está? E aí ele tinha feito 2 Enems, e nos 2 ele tinha tirado 450 pontos, depois tirou 480 pontos. Nessa redação que ele veio aqui, mas não lembro quanto dia deu, mas uns 15 ou 20 dias que ele veio, ele tirou 840 pontos. Então, deu uma diferença gritante, assim. E não foi porque eu ensinei ele, foi só porque ele aplicou a técnica certa de fazer a redação. Então, para vocês verem aqui, o que eu estou falando aqui para vocês, e vocês repassarem para os alunos, vai fazer diferença na vida deles lá, tanto para o Enem, como para a Prova Brasil. Eu coloco aqui na apresentação do PowerPoint que eu já vou abrir, que o primeiro, para o sucesso da prova, o aluno tem que querer. Porque pensa para vocês verem, os alunos do terceiro ano, em que vai refletir a nota do SAEB para eles? Nada. Ele vai deixar uma nota para a escola. Mas e o aluno que não está ligando com a escola? Como que a gente convence ele dele ir bem nessa prova? Mostrando para ele que a prova do SAEB, ele indo bem na prova do SAEB, vai refletir na prova do Enem que ele vai fazer. E aí é dele. É a nota dele, é a nota que vai fazer com que ele entre na universidade. Então, você aguçando esse desejo nele de ir bem na prova do Enem e mostrando para ele que o prejuízo vai ser dele e que o benefício também vai ser dele, aprendendo todas essas técnicas e aplicando na primeira prova, que é o SAEB, que vai acontecer primeiro do que a prova do Enem, então ele vai sentir a necessidade de ir bem nessa prova. Então, porque a gente tem que sempre convencer o aluno de que ele tem que ir bem na prova, de que ele tem que deixar uma nota boa para a escola. E qual a melhor maneira de convencer? Mostrando que não indo bem, o prejuízo realmente é dele. Que nem a gente fala, quando dói no bolso, é que a gente começa a cumprir, né? Mas aí, voltando lá para a questão do... Então, só foi para mostrar para vocês que é alguém de dentro da prova mesmo, que faz a prova, que fez a prova 10 anos consecutivos e que, de repente, assim, não que eu seja mais ou coisa desse tipo, mas é só porque eu tinha essa curiosidade. E aí, aplicando as técnicas, eu via, eu falei assim, mas peraí, eu aplico uma, não funciona, aplica a outra, não funciona, eu vou tentar estudar, então, antes da prova. Aí fui tentar pesquisar para ver como que era montado as questões da prova. E sempre ouvia falar nesse tal de TRI. O que é esse TRI? Aí que eu fui ver que o TRI é o quê? É quando eles aplicam a prova, a prova não, aplica essa questão em algum lugar do mundo, depois de aplicado, analisa quantos acertaram, só para ver se é fácil ou difícil, analisa quem errou, mas quantos marcaram, a maioria marcou A, a maioria marcou a B, a maioria marcou a C. E aí disso vem, quando eles aplicam a prova aqui no Enem ou no SAEB, ela já vem com uma probabilidade. O aluno pegou a prova, pegou aquela questão, o sistema já tem. Você tem uma probabilidade de errar. Então, essa probabilidade eles chamam de quê? De TRI, Teoria de Resposta ao Item. Então, já tem uma probabilidade de você errar aquela questão, de acordo com a aplicação que eles fizerem em algum lugar. Exemplificando isso, quem aí já tem mais de 18, vai lembrar que há uns anos atrás, umas questões vazaram de 2 formas. Um professor tinha aplicado uma questão na escola e depois ele passou a questão no quadro para os alunos responderam, e quando eles fizeram a prova, os alunos já sabiam a resposta dessas questões. E aí a mídia bateu porque tinha que cancelar essas questões. Aí onde que vem? Aí o MEC não cancelou, porque falou que não tinha como analisar a prova se cancelasse essas questões. Óbvio, não tinha como. Pensando agora, vocês entendendo agora o formato da prova, não tem como. Porque se ele cancela uma questão, ele não tem que cancelar a questão, ele tem que cancelar os itens daquelas questões, porque senão não consegue comparar. Se eu tiver, e no Enem tem mais de uma questão, pelo menos umas 6 questões, por exemplo, do mesmo item, só em matemática, por exemplo, né, que é a disciplina com o maior bloco de questões única, né. Então, professor, eu tenho 6 questões lá, não posso cancelar só a questão que vazou, eu tenho que cancelar todas aquelas questões do item. E no Enem, ele compara item com outro item ainda. Então, fica uma teia de aranha. Então, eu cancelo uma coisa, eu tenho que desmontar inteirinha a prova. Eu não consigo cancelar só uma questão, por exemplo. Por isso que daí eu lembro que na época o MEC não cancelou essa
não cancelou essa prova, né, que por ter vazado a questão lá não lembro qual cidade que foi, mas só para vocês relembrarem daí. Então, o aluno pega a prova, já vem com uma teoria de que ele vai errar tal questão, uma probabilidade de que ele vai errar. Essa probabilidade ele chama de TRI, Teoria de Resposta ao Item, que, aí eu vou pegar uma questão de matemática e vocês vão conseguir enxergar a questão aqui. Em matemática, fica mais fácil a gente conseguir visualizar essa ideia de que não é pegadinha, é distrator. Então, descritor, o que é? É o conteúdo, é a questão certa, é a resposta certa. Mas distrator, até o nome já lembra um pouco. Distraído, tenta pegar assim como macete. Distrator, distraído. O distrator não é pegadinha. Alguns vestibulares trazem pegadinha. Pegadinha é aquela resposta parecida com a resposta certa. E tem muitos. Por exemplo, vamos supor que a resposta certa tem uma resposta dentro da raiz quadrada, uma resposta fora da raiz quadrada, uma resposta com vírgula, uma resposta sem vírgula. Isso é pegadinha. Porque daí o aluno, se ele fez umas contas mais ou menos e não sabe direito onde ficou a vírgula, onde ficou a raiz quadrada, coisa desse tipo, ele vai ter que dar um chute ali, então vira uma pegadinha. O distrator não. O distrator é uma resposta que está no caminho da resposta correta, porém ainda não é a resposta final. Por exemplo, para mim calcular, que eu estava dando aqui, para mim calcular o volume dessa sala aqui, a gente começa trabalhando com os alunos em matemática, a gente começa trabalhando perímetro, depois vai para área, depois vai para volume, dependendo de cada professor. Mas o normal é isso. Então, o que acontece? Para mim calcular o volume, eu preciso fazer o quê? A área da base vezes a altura. Como que eu calculo a área da base? Lado vezes lado. Então, ficaria o quê? Lado vezes altura. Isso me daria o volume. Então, para esse item, eu teria duas questões, uma fácil e uma difícil. Qual seria? A fácil seria o quê? Calcule a área da base. Às vezes, dentro do contexto, calcule a grama do jardim, ou coisa tipo, mas seria a área da base. Então, como que ele vai fazer? Lado vezes lado. Beleza, essa seria a questão fácil. A difícil, ele teria que calcular o volume. Lado vezes lado, para calcular a área da base, vezes a altura. Lá na resposta certa da questão difícil, vai ter o quê? Uma resposta lá que é o quê? Que é só a área da base. Então, se eu vou dar uma questão aqui daqui a pouco, que tem os números, para a gente conseguir enxergar isso. Então, vai ter uma resposta que só com o valor da área da base. Então, ele vai calcular a área da base, vai olhar para as respostas e falar assim, opa, essa daqui, marquei, nem precisei terminar as contas. Mas por quê? É uma pegadinha? Não. A área da base é uma construção da resposta correta, que seria o volume. Ainda faltaria o quê? Fazer vezes a altura. Então, vocês, depois, lá nas próximas semanas, vocês vão poder pegar as questões das disciplinas de vocês e analisar, enxergar isso que eu estou falando. Peraí, as respostas erradas têm realmente isso que o professor Miro falou? Ela é a construção da resposta certa? Sim, vocês vão conseguir enxergar isso facilmente em cada disciplina lá. Nas reuniões de tutorias, e as tutoras passam para os pedagogos com certeza passam para vocês, professores, a gente estava trabalhando há uns meses atrás já, as metodologias ativas. Então, o que acontece? Uma delas é a análise de erro. Então, eu sugiro, deixo como sugestão aqui para vocês, nas próximas semanas, para as tutoras e para os pedagogos e para os professores, trabalharem essa análise de erro com os alunos agora. Porque na reta final agora, faltando poucos meses para o Enem, não adianta muito a gente começar o conteúdo. A gente agora tem que bater em cima do que a gente já deu e acrescentar mais um pouco. Então, o que seria? Como sugestão? Fazer essa análise de erro como metodologia. Então, você já vai conseguir resolver duas questões. Uma que é trabalhar o que a tutora pede e outra que é aprender sobre metodologias ativas e está trabalhando com os alunos a questão do SAEB, que é trabalhando a análise de erro. E aí, trabalhando essa análise de erro, trabalhar com eles desse jeito. Dá a resposta certa, já pega o gabarito e já dá a resposta certa. Beleza, alunos, essa é a resposta certa. Hoje nós não vamos trabalhar a resposta certa. Nós vamos ver as erradas, se elas são construções da resposta certa. Então, pega a resposta, a resolução da resposta certa, no caso da matemática, e aí tem lá, chegou num 30. Peraí, mas no meio do caminho, essas respostas que eu fui encontrando até chegar no 30, qual questão? Ah, tá aqui dentro? Oh, tá. Então, tá vendo? É um distrator. A B olha, a B também é um distrator. A C também é um distrator. O que será que ele fez para encontrar essa resposta? O que será que a alternativa deu? Então, seria interessante vocês trabalharem, e eu acho que fica até legal para os alunos, e uma coisa que eles não sabiam, e mostrar para eles. E aí, uma outra sugestão que eu dou, como segunda sugestão aqui, técnica para fazer a prova, é o quê? O maior inimigo na hora de fazer a prova não é nem o nervosismo, é o tempo.
No Enem não dá tempo, e na prova SAEB não dá tempo dele caprichar em todas as questões. Então, se o aluno bom, então, professores, o seu aluno bom pode, às vezes, prejudicar a escola. Ah, como, professor? Por quê? Ele é bom, ele sabe que consegue responder a questão. Então, o que ele vai fazer? Pegar um e ficar tentando. Pegar dois, tentando. Três, tentando. O que vai acontecer? Tem resposta lá que é praticamente impossível ele responder no nível que ele está. Até porque a prova é antes do final do ano. Então, tem conteúdo que ele ainda vai acabar de amadurecer ainda. Então, o que vai acontecer? Vai chegar nas últimas questões, ele viu que não deu tempo. O que ele vai fazer? Chutar. Quando ele chutar, às vezes, no caprichar dele, e no querer, no carinho que ele tem para a escola, ele caprichou nas questões iniciais. O que vai acontecer? As questões difíceis que estavam ali nas iniciais, ele vai ter acertado. O que vai acontecer com as últimas, e pode ser que as fáceis estejam lá nas últimas, porque é embaralhado, ele vai errar as fáceis. Então, esse é um aluno que podia contribuir com a nota um pouquinho para cima para compensar, de repente, do outro aluno, e também não vai. Por quê? Porque ele errou as fáceis, porque deu um chute aleatório. Então, o que eu estou ensinando aqui para vocês é que o aluno chute, mas chute consciente. Primeiro, o que ele tem que fazer? Pegue a prova, eu utilizo alguns macetes com os alunos aqui. Pega a prova, lê o número 1, não sei, faz um ponto de interrogação. Leu a 2, não sei, faz outro ponto de interrogação. E vai até a 20ª, até a 20ª questão, até a 25ª questão, fazendo um ponto de interrogação. Mas para ele ter certeza que passou um pente fino pela prova, pegando as faces. E vocês, como professores, sabem que tem questões lá, muito assim, olhou, marcou. Tem questões olhou, marcou, que seja uma por prova, mas que essa seja a questão que ele olhou, marcou, e que seja do item, seja a questão fácil, e ele acertou. E vai contribuir com outro aluno que, de repente, caiu a questão difícil lá. Então, ele passou o pente fino pela prova, catou as fáceis, agora eu volto nas questões e vou vendo as difíceis. Aí, vendo as difíceis, vou passar uma outra dica aqui, quente também, boa também. Vendo as questões, ele também, não sei qual é a resposta, não vou ficar entre A e a B. Beleza, mas que ele fique entre A e a B. Porque se ele ficar entre A e a B, olha como que ele vai contribuir com a sua escola e com a nota do IDEB. Ou ele vai marcar a certa, ou ele vai marcar a segunda. Vamos pensar, não é a segunda certa, mas a primeira das erradas, mas a primeira mais pontuada. Então ele vai pontuar quase igual. Eu não tenho a faixa de nota aqui, de cada questão, mas é muito próximo. A errada, ela é tão forte quanto a certa, para vocês terem ideia. Por quê? Por causa que a prova analisa conhecimento. Por isso que os elaboradores da prova do Enem e do SAEB falam assim que a prova não analisa conteúdo, ela analisa conhecimento, né? Não é conteúdo, é conhecimento. Então, o que acontece? Então, mostrando assim para os alunos, eles falando assim essas técnicas e falando para eles que existem os distratores, ele, se não marcar certo, quando ele ficar em dúvida, você já vai ficar feliz. Se ele falar, professor, fiquei em dúvida um monte, entre A e a B, entre a B e a C, mas você vai sair feliz se ele ficou assim. Porque ou ele marcou a certa, ou ele marcou a segunda mais pontuada. Se ele marcou a certa, é a primeira mais pontuada. Se acertou as duas questões do item. Mas se não foi, ele vai ter marcado a segunda. E eu já vi isso com alunos. Quando eles fazem o primeiro dia da prova do Enem, e eles vêm falando, professor, só acertei 20 de 90 questões, fui muito mal, nem quero voltar no segundo dia. Eu falo, volte. Porque se você aplicou a técnica certa, pode ser que você tenha, quando ele confere o gabarito pela internet, por isso que ele não pode ir pelo gabarito. Porque às vezes, certa, ele só fez a 20, só acertou 20. Olha, perto de 90, ele não vai tirar quase nada na prova. Mas o que acontece? Às vezes, todas as outras ele marcou a segunda mais pontuada. Somando com as 20 mais certa, mais pontuada mesmo. Com as outras questões, com as outras 70 questões que ele marcou, ou 50 questões, segunda mais pontuada, com mais 20, terceira mais pontuada, ele vai fazer uma nota alta. E eu já vi aqui, isso eu vi na prática aqui. Alunos que acertaram mais, tirar menos do que alunos que acertaram menos. Professor, mas isso é possível? Sim, é possível. Porque às vezes o aluno não acertou nenhuma questão, mas marcou todas a segunda mais pontuada. O outro acertou 10 questões, mas como ele caprichou nessas 10, infelizmente, é triste falar assim, mas como ele caprichou nas 10 e teve que chutar todas as outras 80 questões do Enem, o que acontece? Ele caprichou nas 10, mas chutou nas outras 80, chutou assim aleatório. Então ele marcou sempre a última mais pontuada, ou a segunda, a penúltima mais pontuada. O que acontece? Essas 10 não vai compensar. E ele vai tirar menos nota do que aquele outro aluno que, conferindo o gabarito, não acertou nenhuma. Então, para você ver se isso não é uma informação quente. Eu tenho certeza que, às vezes, para aquele
para o professor que aguça conhecimento, que gosta de aprender, eu tenho certeza que deve estar borbulhando ali no estômago. Nossa, mas então é assim? Não vejo a hora de chegar na minha turma agora e falar isso para eles, porque é uma informação quente mesmo, 90% dos alunos Você pode falar para eles, professor, falar para eles assim, alunos, peguei essa informação aqui sábado, aprendi uma informação quente aqui, e que quase todos os seus concorrentes, já fala assim para eles, né? Não vão fingir que não está o núcleo inteiro aqui assistindo, mas ainda que esteja no núcleo inteiro assistindo, o resto do país não está assistindo, né? É uma informação quente e só vocês vão estar sabendo disso. E pode pegar a questão e ir lá mostrar. E se não tiver isso aqui, pode mandar mensagem. Professor Miro, ó, aquilo que você falou lá é furada. Porque eu tenho como provar nas questões, daqui a pouco eu vou trazer questões aqui. Não, e é algo real mesmo, acontece, vocês podem pesquisar, a gente vai gerar a dúvida aqui hoje, porque hoje ensinar é isso, eu penso que hoje ensinar é isso. Por exemplo, ó, uma máquina de pesponto, ela tem 2 agulhas, e quando ela falha, que está costurando, e pula o ponto, pode ser que a agulha esteja rombuda, que ela cria de tanto costurar, ela perde a ponta, ou que a própria lançadeira esteja rombuda, aí tem que dar uma lixadinha e resolve. Ó, vocês acabaram de ter esse novo conhecimento, mas de que serve? Nada. A menos que vocês um dia vá costurar boné. Do contrário, essa informação não serve para nada. Esse conhecimento novo que está ocupando espaço no neurônio de vocês, que se eu perguntar daqui 10 anos, vocês vão lembrar da agulha rombuda, da lançadeira rombuda, de costurar boné, de uma máquina chamada pesponto. Vocês vão lembrar, mas de nada adiantou. Então, mas eu gerei a dúvida. Agora, isso que eu estou passando para vocês sobre a prova, gerou a dúvida. Então, quando você passa para o aluno, gera a dúvida, que é a semente do conhecimento. A semente de qualquer conhecimento é a dúvida. Se ele achar interessante, ou achar que aquilo é relevante, ou achar que aquilo, ele vai precisar daquilo, ele vai deslanchar, ele vai abrir aquilo, aquela dúvida, e ir pesquisar. É assim que eu estou fazendo com vocês hoje. Eu estou lançando aqui, tentando aprofundar um pouquinho no assunto, gerou a dúvida. Peraí, eu achei interessante esse assunto. Peraí, vou contactar a Val, vou contactar a tutora, vou pedir para o professor Miro vir aqui na escola para a gente poder fazer uma análise das questões, estudar junto pertinho, vou também na escola de vocês, se for preciso, não cobro nada, já fui em algumas escolas com muito carinho, não cobro nada, mas, não vou falar com o professor Miro, mas vamos sentar aqui, nós, professores da área, e tentar encontrar essas questões aqui antes de ir para a sala de aula. Vamos ver se o professor Miro está falando é verdade. Não ver se é verdade, verdade é, mas vamos encontrar aquilo que ele falou na teoria, encontrar aqui na prática. E eu vou trazer aqui na prática daqui a pouco também, tá? Então, penso que a semente do conhecimento, eu acredito que o germe ali é a dúvida, e a gente está lançando a dúvida aqui agora e esclarecendo algumas coisas, tá? Então, eu vou agora, se eu enroscar aqui, tá, pessoal? Vocês me perdoem um pouquinho, tá? Mas vamos para a apresentação do PowerPoint, que daí ali eu vou mostrar uma explicação bem bobinha mesmo, tá? Que normalmente eu passo até para os alunos essa apresentação, né? Mas como diz o livro do Pequeno Príncipe, né? Muitas coisas são escritas para adultos, mas as crianças acabam tendo mais sensibilidade para enxergar os detalhes, né? Mas então essa apresentação foi feita para criança. Depois, se vocês quiserem, eu vou enviar para a Val pode, através da tutora, passar para vocês, e vocês podem passar para os alunos, podem mudar meu nome ali, colocar o nome de vocês, não tem problema nenhum, é uma apresentação de PowerPoint, ou utilizar, falar, olha, isso aqui nós pegamos do professor Miro, de um diálogo que a gente teve no sábado, que a gente ficou lá conversando para aprender, para passar mais para vocês. Eu acho que nossos alunos precisam disso, eles precisam saber quanto esforço a gente faz no dia a dia, porque eles nem imaginam quanto esforço a gente faz para levar o conhecimento mastigado, pronto, analisado, experimentado, testado para eles. Então, quando você fala isso para eles, eu sempre vendi a minha fala nesse sentido para os alunos, porque eu penso que a gente tem que entrar dentro da sala de aula querendo ser o melhor professor que aquela turma teve na vida, ainda que você não seja. Mas você tem que entrar querendo ser o melhor professor que aquela turma teve na vida. Igual alguns professores perguntam assim, qual a melhor disciplina? Eles têm que forçar eles a falar que é a sua. Ainda que eles amem educação física, mas tem que falar que é matemática. Ainda que ame a arte, tem que falar que é português, entendeu? Tem que falar que é o inglês, falar que é a química. Porque ainda que ele fale assim, professor, eu não entendo a sua disciplina, mas eu gosto da sua disciplina. Eu acho interessante, eu tenho curiosidade sobre ela. Porque um dia esse germe ali, na hora certa, ele vai aflorar, vai bater um frio ali, vai bater um calor, uma chuva, uma umidade na temperatura certa, uma necessidade na temperatura certa, que é um vestibular, um concurso ou algo assim, e ele vai conseguir aflorar aquilo ali, tá? Então, essa apresentação vocês podem utilizar.
Um outro conselho que eu dou para vocês, na hora de passar esse PowerPoint ou qualquer outra coisa, falar para os nossos alunos, eles gostam muito de tecnologia, agora está bem alta, para você entender. Eu fiz a apresentação no PowerPoint. No finalzinho, se sobrar tempo, eu acho que nós estamos acho que com meia hora, acho que uma coisa assim, que falando, né? Hoje em dia, dá para ganhar dinheiro montando apresentações, ou para professores, ou para palestrantes, para você entender. Não é no PowerPoint, porque o PowerPoint já é uma ferramenta mais antiga, tá? Então, ela é mais limitada. Existe hoje uma apresentação chamada Prezes, que também já não é tão novo, mas que dá muito mais dinâmica para a apresentação. Então, o palestrante, ou quem for fazer o diálogo, igual eu estou fazendo, ou o professor, dá o conteúdo, o aluno vai lá e pega aquelas imagens da internet ou coisa assim, e joga nesse Prezi e ganha dinheiro em cima disso. Então, é possível ficar 3 horas, trabalhando 3 horas por dia e ganhar um rio de dinheiro ali com imagens da internet. Tem banco de imagens, banco de questões livre, que ele pode se apropriar ali, ou do próprio palestrante que passar, então ele pode ganhar dinheiro. Então, isso, de vender isso para os alunos, que esse conhecimento que você está passando para ele, vai servir para ele hoje e lá no futuro. Eu acho que isso favorece com que eles aguste o olhinho assim, nossa, então eu vou prestar atenção. Porque eu tenho certeza que vocês também estão prestando atenção nesse sentido. Peraí, essa informação que o professor está passando é importante. Então, eu vou ser, porque cada um de vocês, professores, que entrar na sala de aula nas próximas semanas, vai ser o primeiro professor que vai estar passando essa informação para eles. Informação quente. Então, olha a riqueza que eu acredito que seja isso para os alunos, né? E para vocês também, né? Então, eu vou abrir uma apresentação de PowerPoint aqui. Daí, Val, se aparecer ali, você me fala, fazendo um favor. Ok, professor. Tá na apresentação do PowerPoint? Isso, obrigado, André. Então, ó, pessoal, acho que cada um de vocês queria ter essa equipe do núcleo. Eu também sempre tive sonho em ter essa equipe do núcleo por trás aqui do CRTE para estar dando esse suporte, né? Nossa, maravilha. Na hora das aulas, né? Então, pessoal, ó, como que foi o diálogo, o nome que eu dei, né? Foi esse, né, que vocês já viram no começo, que é um diálogo sobre a Prova Brasil. Não é palestra, porque eu não sou palestrante, né? Eu penso assim que o que eu sei, eu gosto de passar, e não passar no sentido que sou melhor ou coisa desse tipo, mas é só passar no sentido assim que, olha, pessoal, eu tenho que, eu até com os alunos, eu converso com eles nesse sentido, falo assim, olha, os alunos, seja do sexto ano ou do terceiro, eu falo para eles, eu não sei mais que vocês, porque tem coisas que eles sabem, sobre Free Fire, sobre joguinho de videogame, sobre bio do computador, coisa assim, que nós nem imaginamos que linguagem eles estão falando. É como se fosse, na matemática, quem é da projeto de matemática sabe que existe duas matemáticas, a euclidiana e a não euclidiana, e são tanto quanto equivalentes as duas, né? Então, no conhecimento também existe isso. Nós temos um diploma, mas para muitas coisas não existe diploma, mas é um conhecimento tanto quanto aproveitável quanto o nosso que existe diploma. Então eu falo para os meus alunos, eu não sei mais que eles, mas nós sabemos coisas diferentes. E as coisas diferentes que eu sei, ele vai precisar no vestibular ou numa prova do Enem um dia. Vai precisar para a vida. Então, por isso, eles têm que prestar atenção no que a gente está falando. Então, de novo, né? Nós não sabemos mais que eles. Sabemos coisas diferentes. E as coisinhas diferentes que a gente sabe, eles vão precisar um dia. Então, é só essa frase, acho que já valeria pelo tempo que vocês estão perdendo, me ouvindo aqui. Perdendo maneira de dizer, tá bom? Então, um diálogo sobre a prova SAEB, que antigamente era a prova Brasil, tá? A prova SAEB, que juntou as duas agora, a do ensino fundamental e a do ensino médio, né? Então, que vai gerar o IDEB da escola de vocês, né? Que, não sei se vocês sabem, esse é o último ano do IDEB, de uma meta que lançaram lá atrás, então, que vinha de cada 2 anos, esse é o último ano desse formato de IDEB. O formato da palavra IDEB. É porque depois eles vão acrescentar outras disciplinas, daí eles vão, de repente, dar outro nome, outro formato, mas esse formato das questões vai continuar, porque mundialmente falando, é o melhor sistema de avaliação em grande escala. É esse sistema TRI, Teoria de Resposta ao Item. Não é só o Brasil que utiliza, tá? Então, os países mais desenvolvidos utilizam esse sistema chamado TRI, Teoria de Resposta ao Item, que é a melhor forma de analisar, de avaliar uma escola, uma turma ou um aluno em larga escala. Como vamos começar? Então, isso é lá com o aluno de vocês, né? Então, mostrando ali a evolução, que depois chegou no computador. Então, como vocês sabem, eu sou, já dispensa a apresentação, né? O meu nome é Claudemir, mas sou conhecido como professor Miro, simples assim.
Uma pergunta que vocês agora, nesse momento, são meus alunos, né? A Val até falou do número expressivo ali de professores que nesse momento deve estar assistindo, né? Ou tarde ou manhã, né? Todos os meus ex-alunos têm que saber dessa resposta. Quanto tempo temos? Eu sempre pergunto, todos os meus ex-alunos sabem disso. Quanto tempo temos? Um pouquinho para o almoço, ou um pouquinho para ir embora, né? Quem estiver fazendo o curso à tarde. Mas a resposta não está no relógio. Só uma frase para vocês gravarem, tá? Vai ser essa e a do final. A resposta não está no relógio. Às vezes, existe um corredor de pessoas à sua direita, um corredor de pessoas à sua esquerda. E você tem alguns objetivos, alguns sonhos. Você coloca lá no final do corredor. A vida fala para você. Basta você sair do seu ponto e ir lá. Esse é o foco da vida. É você atingir seus sonhos. Ter uma grande casa, ter um carro, ter uma empregada, ter uma esposa, um marido querido, filhos, o que seja o seu sonho, grande ou pequeno. Ele está lá no final desse corredor. A vida só faz um detalhe. Ela vai lá e coloca um negócio lá em cima, não é um relógio, é um negocinho chamado tempo. E ele não para. Para você, às vezes, alcançar seu objetivo, você vai ter que passar por esse corredor. A primeira pessoa vai te dar rasteira, a segunda pessoa vai falar mal de você, a terceira pessoa vai criticar, a quarta pessoa vai falar que você não consegue. Em cada uma delas, se você parar para se defender, você convence elas de que elas estão erradas. Só que daí, aquele carinha lá no final, chamado tempo, não te espera e não para. Aí vem a pergunta. Para realizar nossos sonhos, quanto tempo temos? Não muito. Às vezes você tem que abaixar a cabeça, levar um bofetão, cair de joelho, levantar, sacudir a poeira e continuar em frente. Porque para realizar nossos sonhos, quanto tempo temos? Não muito. Então, sempre que alguém te perguntar quanto tempo temos, a resposta é não muito. Só para a gente refletir, tá? Então, continuando. Depende do que para dar certo o projeto? O aluno tem que querer. Qualquer coisa que a gente faça, que o pedagogo faça, o diretor faça, o professor faça, fica parado na caneta do aluno se ele não querer. Então, por isso, eu já passei algumas ferramentas para vocês, algumas falas, para ajudar vocês a convencê-los de ir bem nessa prova. Não é dinheiro, né? Depende do que para dar certo o projeto, o aluno tem que querer, o projeto em si. Então, descobriu como funciona a Prova Brasil. Eu falo que eu já tinha conversado isso com o núcleo, então fico feliz desse convite por isso, porque eu acho que isso é uma fala que a gente deveria já começar o ano explicando isso, sobre distratores, escritores, como funciona a prova por dentro. Porque quando a gente fala lá que a Prova Brasil é calculada pelo fluxo da escola, que é o número de alunos que avançou para a série seguinte, e aí combinado com a nota, mas pensando no aluno que desiste da escola, ou que volta só no final do ano, ele prejudica a escola duas vezes. Essa aqui eu só vou lançar como dúvida, tá? Ele prejudica a escola duas vezes, porque ou aquele aluno que falta muito na escola, por exemplo, porque uma que ele prejudica a escola porque ele vai reprovar, e ele é um coeficiente de que vai tirar uma porcentagem, um percentual da tua nota, e outra que ele vai mal na prova. Então ele vai descontar. Pensa para você ver que ele vai descontar porque ele é repetente, porque ele vai repetir, e ele vai descontar porque ele também vai tirar nota baixa. Então ele tira uma nota baixa, e dessa nota baixa que ele tirou, ele vai descontar porque ele vai reprovar. Então, olha para você ver. Então, fazer essa análise mais a fundo, não só falar fluxo e nota, e eu tenho uma outra, não é palestra, um outro diálogo que eu faço sobre analisando a prova em si, dentro da prova, como é formada a nota, é muito mais complexo do que quando a gente mostra só aquela regrinha, aquela somatória da nota e dividido ali. É muito mais complexo. Para vocês terem ideia, é calculado até o desvio padrão. Desvio padrão é assim, pega um aluno que tirou mais nota e o que tirou menos e calcula essa diferença. Essa diferença é descontada na nota final do IDEB também. Mas esse é um assunto para um outro momento, tá? De repente a gente recebe um outro convite ali, a gente vai falar disso. Mas isso não vai alterar o que eu falei até agora. O que eu falei até agora já vai contribuir muito para o avanço do aluno de vocês ou do IDEB da escola de vocês. E ainda que não seja avanço, porque a gente tem que pensar que é um avanço dentro do que regrediu. A gente tem certeza que os alunos regrediram. Mas o quanto a gente consegue avançar dentro desse tanto que eles regrediram. É isso que a ideia agora é essa. Ah, mas o IDEB na nossa escola é 5, mas foi um 5 dentro do normal. Agora não vai ser um 5. Então, a gente tem que avançar. Não, pessoal, pense que a ideia é avançar. Peraí, eles regrediram. Mas quanto a gente consegue avançar no que eles regrediram? Acho que essa tem que ser a nossa ideia agora. Então, seus descritores e os seus distratores. Descritores, todo mundo já sabe, até os professores que não é professor de português e matemática, já trabalhou em outros anos. Descritor é o conteúdo mesmo, é o que está caindo, é o que descreve a prova, é o conteúdo, tá, que a gente está trabalhando. Mas o que são os distratores? É o que eu falei até agora na teoria, agora a gente vai ver na prática, tá?
Então, os distratores são as respostas alternativas com aparência de resposta correta, mas que são inquestionavelmente incorretas em relação ao enunciado, tá? Porque dependendo do enunciado, ele vai ser você tem uma questão, ela é um descritor. Ela vai ser no descritor até a vírgula final, até a última palavra. Na palavra final, ela não é mais descritor, ela vira um distrator, porque ele pediu outra coisa. Então vamos ver. Eu tenho um exemplo bobinho aqui, que daí vocês nunca mais vão esquecer. Exemplo de distrator e descritor. Eu vou pedir agora, vamos supor que seja uma questão, tá? Eu não vou trabalhar questões com vocês fazendo pergunta, mas só para a gente poder exemplificar aqui. Então, ó, vamos supor que eu tenho uma questão. São 2 animais fofinhos aqui. Então eu vou pedir um animal peludo. Beleza. Os 2 valem, não vale? Então os 2 são descritores. Animal peludo de 4 patas. Os 2 são descritores. Um animal peludo de 4 patas com 2 orelhas. Os 2 são descritores. Que é animal doméstico. Os 2 são descritores. Então, tá vendo que até aqui são tudo descritor? São tudo construção da resposta certa? E que na cultura brasileira, a sua carne é comestível. Peraí, vocês viram, né? Que na cultura brasileira, a sua carne é comestível. Resta qual? Ah, professor, mas na China, não, na China é outros 500, né? Aqui, o que ele falou, enunciado? Que depende, quem manda é o enunciado. Que na cultura brasileira, a sua carne é comestível. Disso, o que resta? Eu tinha 2 descritores. No final, um virou distrator. Que é qual? O nosso coelhinho é o descritor, porque que é na cultura animal peludo de 4 patas, 2 orelhas, e que na cultura brasileira, a sua carne é comestível. O gato é um distrator, tá? Que é uma construção. Ele é errado? Não. Ele é a construção da resposta certa. No final, ele não foi certo. Só para exemplificar isso ali, tá? Agora vamos para uma questão mesmo, já que o do coelho não teria, né? Vamos para uma questão, uma análise de questões, né? Eu vou tentar passar bem rápido, pessoal, nessas questões, só por questão do tempo mesmo, que eu também não quero prender vocês aí no banco de vocês aí, tá? Mas aí vai gerar dúvida, e aí esse material depois vocês vão estar disponível para vocês daí poder analisar, pegar essa questão, encontrar erro, encontrar acertos, comparar ela com outras questões aí na sala de aula ou nas próximas reuniões que vocês forem fazer, tá? Até para o dia de hoje, que vocês vão estar aí no sábado, né? Até para o dia de hoje, de repente, se os pedagogos quiserem pegar 1 ou 2 questões de cada disciplina e falar, pessoal, vamos tentar encontrar os distratores, seria interessante também, se ainda tiver tempo. No dia de sábado, se vocês ainda tiverem tempo, no dia de hoje, de estar pegando algumas questões da internet e encontrando os distratores, descritores, vai ser interessante de falar. Professores que passaram aqui pelo Tomé, se tiver algum professor aí na escola de vocês que passou pelo Tomé, pode pegar eles daí no cantinho, tenho certeza que agora ele até se escondeu, mas pode pegar ele, que ele, com certeza, vai saber bastante disso e de pegar esses descritores, esses distratores, que são professores que trabalharam bem aqui, nos anos que trabalharam aqui. Exemplo, então tem uma questão ali de 9º ano, que era a antiga 8ª série, né? Uma caixa d'água. Vou ler a questão aqui, mesmo os professores que não são de matemática, vai conseguir entender a ideia de descritor e distrator na prática aqui, tá? Essa é uma questão aqui muito batida no Enem e na prova SAEB, tá? E lembrando que na prova SAEB, algumas questões que caem no nono e no terceiro, porque o nono é construção do conhecimento do terceiro. Então tem muitas questões que é comum, tá? São comuns. Uma caixa d'água com a forma de um paralelepípedo mede 2 metros de comprimento por 3 metros de largura, tá? Então dá para ver aqui, se eu tivesse a caneta, daria para ver aqui embaixo, 2 por 3, que é a base, por 1,5 metro de altura. A figura abaixo ilustra essa caixa. O volume da caixa d'água em metros cúbicos então o que ele pediu? É aquele exemplo que eu dei na teoria, agora aqui na prática. Então, eu sei que o professor de matemática que a gente trabalha, então vai trabalhar a área da base, 2 vezes 3, vezes 1,5. Então, eu trabalharia assim, já, pronto, acabou. Mas o que nós estamos analisando hoje? Não é descritor, é o quê? Distrator. Então, vamos tentar encontrar ali o caminho das respostas. Se ele fizesse a área da base, o que daria? Só um tempinho. Se ele fizesse a área da base, 2 vezes 3, 6. Olha lá, o aluno vai fazer 2 vezes 3, 6, e vai marcar B. Professor, marquei todas as respostas com certeza, mas ele não acertou. Mas poderia ser uma resposta com muito volume de erros, que também seria a segunda pontuada.
E aí, em algumas questões, a gente tem o número de questões mais pontuadas depois, tá? Eu tenho uma questão aqui que dá para a gente ver qual que foi a mais pontuada, dá para trabalhar com os alunos também. Professor, por que vocês acham que essa foi a mais pontuada? Também dá para trabalhar, fica divertido trabalhar assim também. Então, vamos lá. Então, se ele fizesse 2 vezes 3, 6, teria resposta. Se ele fizesse ali 2 vezes 3, 6, teria a resposta certa. É que eu não quero ficar batendo só nessa questão, tá? Então, só para vocês verem que tem o descritor, o distrator, que seria o 6. Mas o 6 e 5 também é uma resposta de uma das contas, se ele fizer. Se ele fizer o 7 e 5 também é uma resposta na construção do caminho, mas a resposta correta seria, ele teria que fazer 2 vezes 3, 6, 6 vezes 1,5, que daí daria a resposta, daria o 9, tá? Que daí tá destacado ali, tá? Mas essa questão vocês podem trabalhar com eles na sala de aula, se vocês quiserem levar. Aí aqui tem o percentual de respostas, as alternativas, né? Então, nós vimos lá atrás que qual que é a resposta certa? A C. Então, a C, para vocês terem ideia, 26% dos alunos que fizeram essa prova marcaram a letra C. Muito pouco. Porque pensando que nós trabalhamos área e volume exaustivamente na sala de aula, foi muito poucos alunos que acertaram, muito pouco não existe, né? Foram poucos alunos que acertaram essa questão. Então, não é justificável. Só que olha para vocês verem. Daí, olha a primeira lá, que seria o 6, para ele fazer a área da base, que seria a letra B. Quantos alunos marcaram a B? 22%. Então, você vê, esse 22%, essa é uma análise que dá para fazer com a equipe pedagógica. Eu poderia somar 22% com 26%, que para dar o quê? Os meus 48% ali. Por quê? Porque o aluno que fez a área da base, ele sabe o conteúdo, ele sabe o conteúdo, ele não domina o conteúdo ainda. Porque ele conseguiu fazer a área da base. Ele só não entendeu o que estava pedindo. Mas ele sabe. Então, de repente, um pouquinho ali que trabalhar com ele, eu já consigo somar esses 22 com 26%. E aí, se eu fosse trabalhar cada uma das alternativas, que é o que eu estou dando sugestão para vocês, vocês conseguiriam fazer isso, ó. Peraí. Então, o que marcou a D foram 16%. Então, peraí, a D, qual a resposta que é a D? A D é 7,5. Mas o que o aluno fez para chegar nesse 7,5? Então, esse é um aluno que está totalmente desconectado do conteúdo? Não está? O A, que marcou 33%, que marcou 6,5. O que ele fez para marcar 6,5? Então, eu consigo trazer esse aluno, o que eu preciso trabalhar, o que faltou nele? O da B, que é a única que eu trabalhei com vocês aqui, a gente sabe que ele fez a área da base, então está faltando eu fazer o que com ele? Trabalhar com ele, que é a ideia de volume. Então, eu tenho uma sala, eu vou colocar uma mangueira aqui enchendo, ela vai encher até qual limite? A água vai se espalhar até qual limite? Até o limite da parede lateral. Peraí, então essa é a área da base. Depois que ela enche a área da base, o que ela vai fazer? Começa a encher. Ela vai encher, mas vai encher para sempre? Não, professor, ela vai encher só no máximo da altura da sala. Aí ela vai começar a vazar. Peraí, então eu preciso calcular por quanto ela vai espalhar e por quanto ela vai subir. Opa, então eu preciso calcular a área da base vezes a altura. Beleza, então, pessoal, agora sempre que a gente for calcular o volume, eu tenho que saber que aquilo vai se espalhar e encher. Então, espalhar e encher, o que é? A área da base vezes a altura. Trabalhei assim, olha que legal. Então, eu já consigo trazer essa porcentagem de aluno para o outro nível. Então, vocês trabalhando as outras questões aqui com eles, vocês vão conseguir enxergar isso que eu enxerguei aqui agora, como sugestão. Então, o que deve se trabalhar para que o aluno pule de nível, tá? Val, pode controlar o tempo aí. Se tiver, eu vou pulando mais rápido, porque agora a gente já está nas alternativas, tá? Então, essa é uma questão de matemática. Daí, que análise pode ser feita em relação aos distratores, né? Aí aqui eu tenho outra questão de matemática. Eu não vou falar essa questão de matemática por questão do tempo. Eu quero pegar pelo menos uma questão de matemática e uma de português, tá? Essa é uma questão de matemática. Também é fácil de visualizar o porquê que o aluno marcou um e porquê que ele não marcou outro. Também seria uma possível questão da prova, porque seriam duas questões do mesmo item, que seria área e volume. Então, seria uma considerada fácil e a outra considerada difícil, tá? Então, na hora que vocês pegarem esse material, vocês podem trabalhar essa outra questão aqui também com eles. O que se pretende avaliar nessa questão? Então, tem isso aqui para vocês estarem vendo nessa questão, ó. Tem aqui, essa questão aqui, eu coloquei também o que o aluno possivelmente pensou para marcar cada uma das respostas, sendo ela certa ou ela sendo errada, tá? Vocês podem fazer isso com os alunos também. Ó. O piso de uma sala está sendo coberto, aí tem aqui a questão, né? Aí quem colocou o 7
Não vou ler, porque como nós não resolvemos a questão, vai ficar sem entendimento aqui as respostas. Mas eu coloquei ali, ó, o estudante considera as peças cerâmicas já colocadas, que nesse caso ele só somou as peças, que seria a ideia de perímetro, tá? Que é o primeiro conteúdo que eles vê quando vai trabalhar a questão de área, volume, tá? Daí. Mas então vocês vão conseguir analisar isso daqui. Uma outra dica que tem uma outra questão, daí eu quero ir para uma questão de português. Ó. Então, tem algumas questões aqui que vocês vão conseguir trabalhar e tem todas essas análises já prontas. A partir desse modelo, vocês conseguem aplicar para outras questões, tá? Eu vou pegar uma questão de português. Eu vou pegar uma outra aqui que eu acho ela mais interessante, quer ver? Pessoal, uma outra dica aqui, bem legal mesmo, que eu aprendi nesses 10 anos de Enem, é o seguinte, falar para o aluno ler a pergunta primeiro, antes da alternativa. O Enem e a prova SAEB, eles querem ensinar no dia da prova. Nós não temos um discurso que o dia da avaliação é um dia perdido. Nós temos esse discurso e realmente é real, não é? Se eu tiver que dar 10 provas, são 10 aulas que eu poderia estar ensinando. O Enem aproveita, o Enem e o SAEB, aproveita o dia da prova para também ensinar ou informar alguma coisa que eles queiram. Então, por isso que as questões são gigantes. Qualquer questão lá tem textos enormes, que tem um monte de informação, porque a ideia deles é ensinar e informar também no dia da prova. Então, o que acontece? Quando o aluno lê a questão sem saber o que está precisando, ele lê, tipo assim, mas fica muito aleatória a leitura. Quando ele lê primeiro a pergunta, mesmo que não faça sentido, faz essa prática com eles na sala de aula. Lê a primeira pergunta. Depois ele lê o enunciado, ele já leu o enunciado vasculhando o que ele está procurando. Peraí, o texto está falando da raposa. E a pergunta está perguntando, a raposa comeu quantas uvas? Aí ele vai ler o texto, já, seja de português, matemática, química, ele já vai ler o texto vasculhando, vai estar falando do coelho, da vaca, do pato, a raposa e as uvas. Opa, a raposa, ele já vai vasculhando o que ele está querendo. Então, faça isso com eles de início, eles não vão gostar, vão falar que não tem sentido, mas faz todo sentido. Eles ganham tempo, que é ler primeiro a questão, a pergunta e as alternativas, para depois ler o texto em si, de qualquer questão, tá? Análise de questão de português. Vamos lá. É uma análise, aí quem pergunta lá, quem é professor de artes, pergunta assim, mas onde eu consigo ver lá? Agora vocês sabem que linguagens engloba português, que agora os livros vão vir assim, né? Que é português, artes e educação física, né? E é uma das línguas, né? Ou inglês ou espanhol, que engloba o grupo de questões do Enem, ou do SAEB, ou do livro agora, do novo ensino médio, que é para o ano que vem, que é linguagens, né? E suas tecnologias. Aqui, no caso, nós vemos uma questão que engloba português e artes. É um texto não verbal, que eu tenho aqui uma imagem, um texto não verbal, mas a resposta dessa questão não verbal de português, eu consigo tirar a justificativa do porquê que a resposta certa é correta, só com conhecimento em artes, tá? Então, para o professor de artes, pode aproveitar essa questão aqui e falar para eles o quão importante é a sua disciplina para análise de outras disciplinas, tá, professor de artes? Então, tenho aqui uma imagem, que dá para enxergar aqui, eu consigo ver aqui um urubu, um menininho, uma criança, né, não dá para saber se é menino ou menina, uma criança, numa terra meio árida, no fundo uma área verde, com algumas árvores cortadas, sim, isso que eu consigo tirar. E aí, pessoal, isso aqui, na prática com vocês, eu ia trabalhar toda uma dinâmica, porque tem uma frase que eu utilizo assim, que é falar assim, o que está no hospital tem chance de sobreviver, o que não está no hospital já está morto, pensando em alguém doente, tá? Então, isso vale para o português, né, quando eu dava aula no cursinho. Então, se está no texto, tem chance de ser a resposta certa, mas não pode não ser a certa. Agora, se não está no texto, já está morto. Já não é a resposta certa, já está errado, tá? Então, pega esse macete assim. Se está no hospital, tem chance de sobreviver. Se não está no hospital, já está morto, pensando em alguém doente. Se está no texto, tem chance de ser certo. Se não está no texto, já corta que está errado. Então, vamos lá. Então, eu vou ficar voltando na questão. Assinale a opção incorreta. Isso pega muitos alunos. Incorreta, ele vai procurar a correta, porque ele está acostumado muito a procurar a resposta correta, tá? Val, no tempo, ainda está dentro do tempo, e dá para analisar essa questão? Sim, estamos sim, Miro. Pode analisar sim. Uhum. Tá? Então, pessoal, essa é uma questão de português, porque isso é uma coisa que eu já identifiquei. Quando o aluno tem dificuldade, a disciplina que os alunos consideram mais difícil é a matemática. Mas quando os alunos têm dificuldade em português, o professor, agora os professores vão me bater agora, tá? Até agora eu estava amando ser professor Nira, agora vou bater em você. Mas quando o aluno tem dificuldade em português,
é mais difícil o professor de português tirar essa dificuldade do que quando ele tem dificuldade em matemática. Quando ele tem dificuldade em matemática, em equações, por exemplo, em funções, o professor de matemática consegue encontrar 500 exercícios naquele mesmo formato que a prática leva à perfeição, porque em matemática ele tem que praticar mesmo aquela, a gente falava do tradicional de arme, efetue, resolva, encontre o x, o valor de x, é necessário para que ele pegue a técnica. Então, o professor consegue 500 exercícios naquele mesmo formato até ele entender o que acontece quando o x é vezes x, quando a equação soma, quando passa, quando divide. Então, ele consegue. Se torna mais fácil ele tirar essa dificuldade do aluno. Aí entra o interesse do aluno, mas aí estou falando de conseguir tirar a dificuldade do aluno. E já o professor de português, não. Se o aluno tem dificuldade de encontrar o sujeito da oração, se ele tem dificuldade de encontrar o predicado da oração, ou coisa desse tipo, o professor de português não consegue encontrar 500 exercícios, por exemplo, naquele mesmo formato. Ele pega um outro exercício, muda-se totalmente a conjectura. Entendeu? Então, o professor de português, quando ele pega um aluno com dificuldade em português, ele tem muito mais dificuldade de tirar essa dificuldade do que o professor de matemática. Isso, na prática, é assim que funciona. Por isso, eu quis pegar aqui uma questão de matemática e uma questão de português, para que o professor também consiga identificar essa questão do descritor, do distrator, principalmente, numa questão de português, e que também eu quis pegar uma questão também, quando eu montei essa palestra já há algum tempo, mostrar a outra disciplina, dentro da prova SAEB ou prova Brasil. No caso aqui, a arte e a sua relevância na hora de responder a questão. Vamos lá, então. O texto mostra uma inversão. Assinala a opção incorreta. Então, vamos lá. Se está no texto, tem chance de ser certa, mas pode ser que não seja, pode ser que esteja uma mais completa. O texto mostra uma inversão na cadeia alimentar? Vamos ver. Prova que isso é verdade. Uma inversão na cadeia alimentar. Onde eu vejo isso? Que se tá ou se não tá? Peraí, eu falei que ia pegar lá a resposta. Peraí, quer ver? Ó, só para que vocês ganhem tempo. Peraí. Não, vou voltar. Peraí. Isso mesmo. Não, é ler a questão mesmo, tá? Então, o texto mostra uma inversão na cadeia alimentar. Onde eu consigo enxergar isso? Agora vamos para outra. Ah, professor, fiquei na dúvida, não sei. Vamos ver a outra, então. O texto mostra uma cena em que o homem, sentido genérico, é colocado em uma posição infra-humana. Olha como que gera dúvida em português. O texto mostra uma condição infra-humana. Já vou analisar cada uma delas e enxergar, mostrar para vocês na imagem. Eu só vou ler todas daí, tá? Para mostrar para vocês, quando o aluno pega uma questão de português, qual tamanho é a dúvida, que parece que tudo é certo e tudo é errado. Eu pego uma análise, é tudo certo. Pego outra análise, é tudo errado. Agora eu vou ler todas. O texto mostra as consequências de uma sociedade capitalista que não oferece condições dignas de vida ao indivíduo. A criança está em decúbito ventral. Ó, então quando eu pego lá, vou lá em cima. O texto mostra uma inversão na cadeia alimentar. Ó, uma inversão na cadeia alimentar. O urubu, aqui, naturalmente, quem come quem? Não é o homem que domina o bicho, que come o bicho? Sim, né? E aqui, quem que tá querendo pegar quem? O urubu tá olhando o menino ali porque ele tá admirando a beleza do menino? Não, é porque ele tá realmente querendo comer o menino. Por quê? O olhar dele mostra isso dali, a posição dele, lembra? Se tá no texto, eu não posso imaginar. Tem uma questão lá embaixo que vocês vão conseguir, que vai para o imaginário. Não é imaginário. Eu tenho que provar com elementos do texto que essa resposta é certa. Lembrando que eu estou procurando a resposta incorreta. Então, a A é verdadeira. Mostra, voltando lá, ó, opção incorreta. O texto mostra uma inversão na cadeia alimentar. Sim, uma inversão na cadeia alimentar. O homem deveria estar olhando para o bicho querendo comê-lo. O bicho está olhando para o homem querendo comê-lo. Então, uma inversão na cadeia alimentar. Ah, professor, mas nós não comemos urubu. Não, sim, é o homem e bicho, não é urubu. É o homem e bicho, tá? O texto mostra uma cena em que o homem, sentido genérico, ele tá uma criança, né? É colocado em uma posição infra-humana. Olha a arte aqui, provando o elemento. Uma condição infra-humana, ou seja, o homem é o topo da cadeia alimentar, não é? Em artes, o professor de artes me corrija aí, por favor, tá?
mas nós temos um ponto de fuga que a gente chama, quando vai desenhar, a professora vai lá, projeta na parede, para os alunos desenhar, existe um ponto de fuga, linha abaixo, linha acima. Se você traçar uma linha passando por baixo do pé do urubu, vocês conseguem visualizar que traça uma linha embaixo, passando por baixo do pé do urubu ali, por cima do menininho, da criança, e aí, realmente o urubu fica acima dessa linha e o menino fica, a criança fica abaixo dessa linha, que é o ponto de fuga. Só a arte que consegue tirar essa dúvida de posição infra-humana. Então, ou seja, o homem está no topo, mas aqui ele está abaixo do bicho. Então, a arte ajuda a responder essa questão. Então, o professor de arte pode trabalhar lá e justificar a importância da sua disciplina. Então, ó, sim, o texto mostra uma cena em que o homem, em sentido genérico, é colocado em uma posição infra-humana, ou seja, inferior ao homem, tá? Abaixo do bicho, não no topo da cadeia. C, o texto mostra uma cena de fome e desnutrição. Professor, mas onde eu vejo fome? Sim, eu vejo fome onde? No urubu eu vejo fome, porque ele não está olhando o menino para guardar na geladeira, então só pode ser fome. Então eu estou provando com elementos do texto, não do imaginário. Desnutrição. Essa costelinha que você está vendo aqui não é de malhação, é desnutrição. O bracinho, tudo desnutrição. Então, sim, verdadeira. O texto mostra uma cena de fome e de desnutrição. D. O texto mostra as consequências de uma sociedade capitalista que não oferece condições dignas de vida ao indivíduo? Será? O texto mostra uma cena, de novo. O texto mostra as consequências de uma sociedade, olha para você ver, de uma sociedade capitalista. Volta aqui no texto. Capitalista. Onde eu consigo enxergar uma sociedade capitalista aqui? E aí o aluno cai. Sabe por quê? Eu não vou ficar trabalhando com vocês a questão aqui, forçando a mente de vocês. Mas olha por que o aluno cai. Ele viu em geografia, ele viu em sociologia, ontem mesmo, antes da prova, a professora falando isso, que a sociedade é capitalista, que a sociedade a pobreza é consequência de uma sociedade capitalista, que não divide. Ele viu isso, então ele vai achar, essa é certa mesmo, eu vi com outra professora. Mas olha para você ver, mas lembra que tem que estar no texto, se não está no texto, está morto? Onde tem capitalismo? Não tem dinheiro, não tem compra e venda, não tem nem carro aqui, não tem, para dizer que é um mundo capitalista. Não tem nenhum objeto aqui que lembre algo capitalista, né? Tem um menino, um urubu e uma paisagem. Não tem nada do capitalismo aqui, nada. Nem uma cerca. Se tivesse uma cerca, eu conseguiria provar que aquela terra tem dono, e se tem dono, não é comunista, não é nada, não é nenhum outro regime, é capitalismo. Então não tem nada aqui que prova para mim que isso aqui é capitalismo. Só por aí a questão já é errada. Condições dignas de vida ao indivíduo. Então, essa resposta, até agora, é a resposta que eu estou procurando, que é incorreta. E a criança está em decúbito ventral. O que é essa palavrinha, professor? Decúbito ventral. Se eu não soubesse o que é decúbito ventral, eu ia puxar pela última, do ventre, né? Ou seja, semelhante ao que ela está no ventre, igual quando ela está no ventre. Sim, mas só pelo ventral ali já conseguiria identificar, ó. Aí, que é o sentido que ele está ali, ó, igual quando ele vai estar no ventre. Sim, é a resposta correta também. Então, qual a única resposta errada que tem aqui? A D. Ainda que ele não soubesse da decúbito ventral, o que ele ficaria? Entre a certa e entre a certa, que seria a D, que é certa, mas errada, entre a que ele está procurando e a última. Com certeza, numa prova de aplicação de TRI, a E seria a primeira mais pontuada, como errada, porque os alunos ficariam em dúvida entre essas duas mesmo, tá? Então, vocês veem a análise de português com artes, com a disciplina de artes ali ainda, tá? Aqui tem uma outra questão de português, que é o Galo de Briga e a Águia. É bem legal esse texto de trabalhar com os alunos, porque ele traz emoção, ele traz os textos do Enem, o texto da prova SAEB. Normalmente ele coloca um texto que vai carregar o aluno com emoção, que é para desviar ele do foco. Então, seria interessante trabalhar essa questão com os alunos, acho que o tempo aqui acho que não me permite, senão eu trabalhei essa questão com vocês, que é bem legal mesmo de trabalhar, porque ela envolve emoção, e eles marcam a alternativa errada pela emoção, quando falam, os últimos serão os primeiros. Verdade, professor, sim. Não, no texto não tem isso. Quem espera alcança os objetivos. É sim, mas o texto não mostra isso. Então, seria legal de trabalhar isso com eles também. Val, quanto tempo temos? Não muito. Miro, acho que nós já estamos com o tempo já. Sim, daí, pessoal, ó, então eu encerro a apresentação, só vou falar uma frase aqui para vocês, tá? Deixa eu só colocar aqui, peraí. Parar a apresentação.
Daí volto aqui para vocês agora, tá? Para mim finalizar. Olha, espero que vocês estejam tendo um ótimo dia. Espero que o que eu passei para vocês aqui como germe do conhecimento ou conhecimento já brotado possa servir para que vocês possam ir para a sala de aula com uma ferramenta nova, com conhecimento novo, com a vontade nova de pegar segunda-feira. Eu quero ser o primeiro professor a passar isso para minha turma e que vai fazer diferença na vida dele. Nós temos que encontrar as Val aí da escola, os André da escola, as Renata da escola, os professor Miro aí da escola, porque cada um de nós aqui tivemos alguém, com certeza na vida, eu penso que cada um de nós é como a tocha olímpica, que cada passagem nossa pela vida, um levou até ali, aí o outro pega e leva o outro até ali, desde aquele copo d'água que alguém te ofereceu na vida, até uma bolsa de estudo ou coisa desse tipo, que os pais deram, ou que você batalhou, estudou, trabalhou, favoreceu e ajudou para que você fosse hoje e tivesse aí no banquinho que vocês estão agora, tá? Uma última historinha que eu vou contar aqui, é bem curtinha mesmo, é rapidinha, mas pode servir até para vocês contarem para os alunos de vocês. É mais ou menos assim: espere o próximo ônibus. Professor, como assim espere o próximo ônibus? Espere o próximo ônibus. Se você tentou passar no vestibular, tentou passar no concurso, tentou conquistar aquela pessoa que você gosta, tentou comprar aquele carro e ainda não conseguiu, se imagine assim, ó, é como quando você chega atrasado na rodoviária e chega lá, o ônibus já passou. O próximo ônibus vai vir, às vezes, mais vazio de coisas negativas que aquela outra pessoa ia trazer, se o problema for emocional. Vai vir com menos problemas ou com mais possibilidades de crescimento para você, se for um emprego que de repente você não conseguiu, se for uma vaga no vestibular. Então, sempre pense o seguinte: sempre haverá e terá o próximo ônibus. Se esse ano não está sendo bom, vai vir o próximo ano, o próximo ônibus virá. Se esse dia não está sendo tão bom, o próximo ônibus, o próximo dia vai vir. E com certeza, com fé, ele vai ser melhor. Então, sempre pense assim: o próximo ônibus virá. Espere o próximo ônibus. Tá bom? Um abraço a todos. E passando aí por mim, dê um tchau aí, professor Miro. Obrigado a Valdirene, obrigado a Renata e o André pelo suporte ali. Amei mesmo, espero que tenha contribuído muito ali. Estou aberto a convites aí, se for preciso, para a gente poder estar discutindo de perto ali. Espero uma hora a gente poder se encontrar aí presencialmente, tá bom? Obrigado. Miro, nós que agradecemos. Quanto conhecimento nós adquirimos nessa hora. Estamos aqui encantados com a sua fala. Em nome da chefia, quero agradecer a tua disponibilidade, né, em estar colaborando com toda a rede. Acredito que neste momento todos os professores estão assim com aquele gostinho de eu quero mais, eu quero mais. Sim, né? tomara, E assim espero. o Miro está, né, como ele mesmo colocou, à disposição, né, das escolas, né, e saber que você está também à disposição. É muito bom isso e pode ter certeza que você receberá novos convites, viu, Miro? Obrigado, Valdir. Obrigado. Parabéns, né? Olha, a gente agradece mesmo imensamente por esse momento, que com certeza vai colaborar muito com as nossas escolas. E nós esperamos mesmo, né, que vocês, diretores, equipe pedagógica e professores, tenham realmente aproveitado este momento. Né? Aproveitem, né, ainda, né, Miro? Você vai disponibilizar o material e vocês terão como trabalhar tudo isso com seus alunos. Eu quero deixar também aqui os nossos agradecimentos à equipe do CRTE, que está aqui por detrás, tá, dos bastidores, a Renata e o André, muito obrigado pelo apoio de vocês também, né, Miro? Que sonho de consumo ter sempre assim, Isso, né? levar essa equipe no bolso, na mala, para onde eu for dar palestra um É dia. verdade, Miro. Então, muito obrigado também pelo trabalho de vocês, tá? E Miro, novamente, Deus o abençoe e muito obrigado pela sua disponibilidade. Obrigado. Com certeza, a sua tutora Edna Penitente, não posso deixar de citar ela, vai estar muito orgulhosa de você. Sim. Tá bom? Obrigado, eu que agradeço mesmo. Imensamente, fique todo mundo com Deus, tá bom?